Flamengo tricampeão carioca, 0-0 no tempo regulamentar, disputa de pênaltis. De novo, o Rossi nos salvando. Foi o jogo que nós esperávamos? Não, não foi. Né? Todo mundo queria que o Flamengo jogasse mais, que tivesse uma outra escalação, mas ontem o que a gente falou, que importava era ver alguma coisa em relação ao que o Leonardo Jardim poderia fazer. O que seria? Algumas alterações, né, pontuais, né, vista em cima do que o adversário tem de pontos positivos. E foi isso que aconteceu ontem na pergunta do Fábio, né, sobre a questão da mudança, né, de um dos volantes, está fazendo a linha de 3, por que ele espetou mais os laterais, que estavam muito próximos dos dois atacantes teoricamente gelados, que seriam o Carrascal e o Lino, foi para ele coibir a subida ao ataque, né, do Canóbio e também do Serna. O Serna que nos incomodou muito nos 2 últimos 3 jogos, fazendo gols, né, enfim. Então, já foi uma mudança, e ele pontuou muito bem para o Fábio, que é uma coisa, né, esporádica, depende do adversário, do que ele tem de ponto positivo, né? Isso já é um bom feito. Tá? Precisamos melhorar muito mais? Lógico que precisamos. Até mesmo porque, na minha concepção, eu vejo um time muito parecido com o time do Felipe Luiz, né? Até nas peças. Ok? Lógico, na circunstância de você não reter tanta bola, não fazer, né, a posse de bola sem produtividade, isso aconteceu, né? Um jogo mais vertical, um jogo a gente procurou mais o centroavante, o Pedro, mas isso requer um entrosamento natural, né, com o tempo. E as escolhas, ele já pontuou também, todos jogarão, né, tem a questão do cansaço, do número de torneios que o Flamengo disputará, também de quem estiver melhor no momento, quem estiver mais descansado, né, até pelo que ele deixou entender, no próximo jogo contra o Cruzeiro, teremos uma nova formação, né? Preocupa um pouquinho na questão de mudar, como o Sérgio Cortaz fala, 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo, também não tem que ser por aí, tá? Mas acredito num bom trabalho do Leonardo Jardim. Sobre o Felipe Luiz, volta a falar, cara, para os torcedores que não conseguem entender, que colocam o treinador à frente da instituição, né? 2024, treinador que me encantou, que mostrou tudo o que eu pensava sobre o futebol. Mas aí o ser humano pode mudar ou manter o que ele era. Ele resolveu mudar. A partir do momento que ele muda e as ideias dele não são compatíveis ao que eu vejo sobre o futebol, eu posso fazer alguns comentários, né, críticas construtivas e tal. Ah, mas ele ganhou a Del. Ganhou. Parabéns a ele. Muito devido ao que ele tem de melhor na minha concepção, que é a questão do sistema defensivo, que eu e Fábio, Marquinhos, cansamos de falar aqui. O sistema defensivo dele em 2025 foi impecável. Se ele conseguisse o equilíbrio, né, do sistema defensivo com o sistema ofensivo, pô, cara, estaria aqui até hoje, né? E com as convicções dele, né? Muitos jogadores sem minutagem, né? O Leonardo Jardim diz que todos terão oportunidade. Citou também o Alacian, que é um jogador que pouco teve oportunidade com o treinador Felipe Luiz. Talvez outros, se não tivesse saído, como o Matheus Gonçalves, enfim, até o próprio Juninho, poderiam ter mais oportunidades. É isso que a gente pedia. E os próprios jogadores, Fábio e amigos aqui, acabaram fazendo meia-culpa. Né? O Rossi, não sei se o Fábio estava lá nessa hora, ouviu o Rossi falando, temos que nos responsabilizar também. Culpa é nossa. Se tivéssemos performado, fatalmente o Felipe estaria aqui conosco. Né? O Ortiz falou sobre isso, o Jorginho falou sobre isso, o Ortiz eu não sei se falou, mas o Jorginho e o Danilo falaram sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade de cada um. Né? Então, se houve a queda do Felipe, foi devido à má performance. E o BAP trabalha com a performance e resultado. O resultado segurava, desculpa, o Felipe Luiz. Só que em 2026 não veio resultado nenhum. E os jogadores entraram naquele modo, né? Acomodação, que a gente já conhece, depois de um ano repleto de títulos, como aconteceu em 2022, com o título da Copa do Brasil, com o título da Libertadores, aconteceu a mesma coisa, de 25 para 26. Então, total culpa deles se hoje o Felipe Luiz não está no Flamengo, entendeu? Aí hoje eu fiz um vídeo de corte, que está muito bom, né, em cima da pergunta do Fábio. Pô, porque o Deco só elogia o
o Leonardo Jardim nunca elogiou o Felipe Luiz. Mentira. Mentira. Eu só achei que o trabalho dele tinha terminado depois da derrota para o Lanús. Fazia críticas pontuais, como eu vou fazer ao Leonardo Jardim. Já acho que ele tem que começar a olhar um time sem Carrascal e sem Lino. Mas foi o primeiro jogo dele. O primeiro jogo dele. Então tem que ter muita calma nessa hora. Tá? Conforme o trabalho dele foi em andamento, vai ser a mesma coisa que o Felipe Luiz. Gosto muito do treinador, mas coloco os objetivos do Flamengo em primeiro lugar sempre. Tá? Sempre. Aí teve um camarada lá que falou: o Delco se tornou mais do mesmo. Mais do mesmo por quê? Porque eu tenho minhas convicções, porque eu achava que o Felipe estava errando. Eu estava tão errado que o Felipe estava errando, já estava avisando para vocês. Falei: ganhamos os títulos, foi muito bom, mas ele precisa mudar as convicções dele, porque 2026 vai ser diferente. Vai ser diferente, foi diferente. E nós alertamos aqui, diferente daquelas pessoas que tanto falamos aqui, que chega nas costas do Fábio, nas minhas costas, fala assim: pô, Decão, tu tá arrebentando. Mas, pô, tu tá vendo que o teu trabalho não tá 100%. Você sabe que tem alguma coisa errada ali. Então, quando vem uma pessoa assim para você, né, porque você é o treinador do Flamengo, você tem que tomar muito cuidado. E acho que o Felipe caiu nessa. Né? Acho que ele caiu nessa de olhar, e como ele mesmo falou, né, o Fábio estava nessa coletiva, falou assim: eu acho que o excesso de elogios não faz bem. E não faz, cara. Não faz, você tem que ficar ligado nisso. Nós nunca somos 100%. Nós sempre temos que melhorar alguma coisa. Eu sempre vejo que eu tenho que melhorar alguma coisa. O Fábio sabe que ele tem que melhorar alguma coisa. Isso é natural do ser humano. Tá? Natural do ser humano. Então, o que eu peço aqui, cara, torcedores de treinador, vamos apoiar o Leonardo Jardim, né, como nós apoiamos. Né? Pode pegar todos os meus vídeos, o Fábio ainda não trabalhava aqui com a gente. Só elogiava o Felipe Luiz, o que ele fez em 2024. 25, comecei elogiando, mas aí começa para mim a olhar de uma outra maneira do Felipe. A questão dele não saber ser mais maleável na questão do Alcaraz. Alcaraz começa uma temporada jogando como centroavante, lembro no jogo do São Paulo, e em momento algum ele foi jogar na posição dele. E aí já descartaram o cara. E aí começou alguns outros jogadores. Matheus Gonçalves, anárquico, Pedro que não sei o quê, aí o Alessandro que não presta, aí começa. Aí o Juninho que é contratado por uma função que todo mundo sabia que não era, não dá oportunidade. Aí são jogadores que não estavam jogando nada, merecendo mais, tendo mais oportunidades. Então, cara, como é que eu vou continuar elogiando? Seria hipocrisia da minha parte. Para eu ser um cara que, comecei com uma opinião, tenho que continuar com essa opinião, se o cara mudou. Pô, pelo amor de Deus, gente. Então, eu não sou massa de manobra, não sou Maria vai com as outras, e eu tenho minhas leituras, entendeu? E eu tenho as minhas leituras sobre o que eu acho que é certo e errado. Tá? Ontem, quando colocamos essa questão aí do Leonardo Jardim, é porque ele coibiu, sim, o Fluminense, e ele vai ter que ajustar isso. Tem os pontos positivos, mas também tiveram os negativos. Fábio, a questão do entre linhas, entre os volantes e os zagueiros. Havia um espaço ali para o Lúcio Acosta e também, né, o John Kennedy, ok? Lúcio Acosta e também o John Kennedy. Né? Ele conseguiu coibir os dois ponteiros, mas por dentro ele teve dificuldades que ele vai ajustar naturalmente, tá, gente? Então, existem pontos positivos. A gente preferiu ontem exaltar os pontos positivos. Tá? Mas aqui a gente está colocando o que a gente viu de negativo. Seria correto ontem do Fábio, depois de um título, já querer meter a marreta no cara e falar: pô, o que você vai fazer? Porque houve espaço ali no Entre Linhas. É melhor ter exaltado o que foi feito, né, de bom. Senão vão falar: pô, o Deco é chato pra caralho, só reclama. Então, cara, a gente confabulou uma pergunta, né, bacana, para saber qual foi o pensamento, e depois, com a resposta dele, eu me liguei, que ele queria a dobra, né, dos dois laterais com os dois ponteiros do Flamengo, em cima ali do Canóbio e do Serna, para eles auxiliarem, tanto o Samuel Xavier quanto o René.